Dia de jogo do Goiás contra o Anápolis e também muitas notícias nos bastidores do Verdão. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes não só dessa provável escalação da partida contra o Anápolis na Serrinha nesta quinta-feira, além disso falar sobre a regularização do meio atacante argentino o Julián Palacios para esse jogo, já estando à disposição do Guto Ferreira. Será que começa como titular ou apenas no banco de reservas? Comentar também sobre a situação de um atacante, o Fernandinho, deixando o Goiás, explicar direitinho essa história. Será que tinha um contrato muito longo, o seu salário, enfim, alguma compensação financeira por parte da sua atual equipe? E envolvendo outra questão também que quero falar com vocês, o volante Johnny Lucas. Com a abertura da janela de transferências internacionais, será que ele vai ser regularizado finalmente para o elenco do técnico Guto Ferreira? Qual é a expectativa da diretoria e o seu provável a duração de contrato com o Verdão desta jovem joia, né, no meio de campo? Esses serão os 3 ou 4 principais assuntos, né, que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo desta quinta-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final vou deixar o nosso vídeo de ontem, onde eu falei sobre a classificação, a vitória por 1-0 diante o Sport na Copinha, essa classificação para as semifinais para encarar o Palmeiras. O nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos e coloca no máximo 3, 4 minutos para você também poder se manter muito informado e ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que é muito importante, né, ter esse nosso canal secundário chegando nessa marca também. E o nosso Instagram, @GoiásNews1943, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem também a nossa página na outra plataforma. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a regularização do meio atacante argentino Julián Palacios para essa partida contra o Anápolis na Serrinha nesta quinta-feira às 7h30 da noite. Comentar também sobre essa provável escalação do Verdão. Inicialmente com a regularização, o Julián, que chega por empréstimo do São Lourenço, ele estava no Banfield na última temporada, entretanto apenas emprestado. Pertence de fato ao São Lourenço, onde prorrogou seu contrato e foi repassado ao Verdão até dezembro de 2023 com uma opção de compra para o Esmeraldino. Com a abertura da janela de transferências, né, agora no dia 18 de janeiro, ele que já vem atuando normalmente pelo Banfield no final da temporada passada no Campeonato Argentino, agora sim pode ser regularizado e, segundo informações lá do meu parceiro também, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, existe sim a possibilidade dele iniciar até mesmo como um titular para esse jogo diante o Anápolis. O Julián, que eu vi muita gente falando que ele é um volante, enfim, eu acho que é porque a nossa expressão aqui no Brasil de volante é aquele cara que fica na frente dos dois zagueiros, né? Isso o Julián, eu posso garantir para vocês que nunca fez essa função na sua carreira. Mas talvez como um segundo meio campista, um cara que joga ali atrás do camisa 10 ou um pouco à frente até mesmo do primeiro volante, pode sim acontecer. Um meia direita próximo ao lateral direito também, um meia esquerda, isso sim já fez algumas funções, mas a principal dele é um meia que cai mais pelo lado direito, pode fazer essa função central ou pelas beiradas do campo, tá? Esse negócio de primeiro volante, segundo volante, aquele cara de maior marcação, não é a característica do Julián Palacios, muito pelo contrário, é um cara muito técnico, boa visão de jogo, além disso habilidoso com o domínio da bola, arrisca de longa distância, é uma questão também que ele precisa evoluir nas suas finalizações, tomara que pegue ali a experiência também com o técnico Guto Ferreira. É sim uma boa contratação, uma boa aposta da diretoria do Goiás, e tendo um jogador gringo no elenco, né, é sim importante também, pisando as competições internacionais, como no caso a Sul-Americana nessa próxima temporada. Então, Julián Palacios chegando aí no Verdão, atleta jovem ainda, né, que quer obviamente crescer na sua carreira, tem apenas 23 anos de idade, destro e 1,72 m de altura, né? Além disso, na última temporada pelo Banfield foram 30 partidas no total e um gol marcado. Anteriormente a isso, mais 41 jogos com a camisa do São Lourenço, apenas um golzinho e outros 2 passes para os seus companheiros. Ele pode entrar dentro dessa escalação do jogo contra o Anápolis. Em relação às mudanças, né, o Marquinhos Gabriel acabou sentindo um desconforto muscular após essas 2 partidas iniciais no Campeonato Goiano. Nem foi tão mal assim, né? Acho que a torcida acaba pegando muito mais no pé dele por conta da péssima atuação no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu diria que nesse comecinho de ano ele teve uma nota 6,5, 6,5, não foi assim abaixo da média, mas não conseguiu corresponder desde o final da última temporada e durante as suas partidas não fez, por exemplo, nada de muito mágico. O Carlos Maia
que entrou, né, na sua vaga contra o Atlético e deu assistência para o gol do Nicolas, pode ser uma das novidades. Assim como o meio atacante, o João Paulo, né, que veio do próprio Anápolis na temporada passada, foi titular contra a Aparecidense. Essa briga no meio de campo entre o Julián Palacios, o Carlos Maia e também o meio atacante, né, o João Paulo. Eu daria a chance para o Carlos Maia, já que ele deu assistência contra o Atlético, foi sim um segundo tempo bem razoável, e o Julián vem chegando agora, enfim, dando aos poucos, né, entrando na segunda etapa, pode sim ser uma boa alternativa. Então a provável escalação do Goiás, ainda sem contar com o Felipe Bastos e o Dieguinho, né, que seguem ausentes, o restante do time deve ser o mesmo do clássico contra o Atlético Goianiense. O goleiro Tadeu, lateral direita com o Apodi, a zaga com o Lucas Halter e também o Sidmar, lateral esquerda com o Sander. Meio de campo, William Oliveira, Zé Ricardo e lá na frente o mais avançado, né, o Carlos Maia, o Julián Palacios ou o João Paulo. Na frente, Diego Gonçalves, Nicolas e também o Vinícius com o técnico o Guto Ferreira. Para o jogo contra o Iporá, no Ferreirão, no próximo domingo, aí sim o Goiás deve utilizar um elenco bem mais mesclado em relação a esse confronto contra o Anápolis. Falando rapidinho aqui sobre a provável escalação do adversário, né, que vem de um empate contra o Vila Nova e uma derrota na estreia contra o Inhumas fora de casa. Goleiro Rodrigo, lateral direita com o Fábio, os dois zagueiros o Igor Matheus e o Rafael Costa, lateral esquerda com o Davi. Meio de campo, Felipe Dias, Eliezer, aquele mesmo ex-Goiás em 2017 e 2018, Ariel Felipe, que fez uma baita partida contra o Vila Nova. Lá no ataque, o Vandinho, o Gonzalo e também o título, o técnico experiente, o Luiz Carlos Vinck. Sobre esse time, eu destacaria principalmente esse atacante, o Gonzalo, que tem quase 2 metros de altura, então é bom a zaga, principalmente o Lucas Halter, que anda bem lerdão, né, nesses últimos jogos pelo Goiás, contando até mesmo o Campeonato Brasileiro do ano passado. É um cara muito forte fisicamente. O Ariel, o meio campista, que tem uma boa qualidade. Acho que vai ser um bom jogo na Serrinha, não espero um jogo fácil aí pelo lado do Goiás, mas sim dá pra gente buscar uma vitória, principalmente com esse ataque do Verdão, Diego, Nicolas e também o Vinícius. É sim um trunfo importante para o técnico Guto Ferreira. Quero saber também o seu palpite e essa provável escalação com o argentino já sendo regularizado. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar sobre um atacante que não segue no Goiás, que no caso é o ponta esquerda Fernandinho, atleta de apenas 25 anos de idade, que foi procurado pelo Goiás nas duas últimas janelas de transferências. Acabou fechando agora, no começo da temporada, mas assim, antes de começar o julgamento, quero explicar exatamente essa história. O Fernandinho, eu não consegui confirmar até quando vai o seu contrato, mas eu acredito ser até o final do ano. Era, né, até o final do ano. Essa informação do André Rodrigues, que chegou em uma rescisão contratual de forma amigável para defender a equipe do Mirassol na sequência do ano. Muito obrigado lá ao André Rodrigues da Rádio Band News aqui de Goiânia. Ele garantiu isso, né, sobre essa rescisão de contrato do Fernandinho, que chegou apenas como uma aposta. Não é um jogador caro, possivelmente deve ganhar naquela prateleira ali de 15 a 30 mil reais mensais, não deve passar disso, e já estava na mira do Verdão após um bom campeonato que ele fez com a camisa da Chapecoense. Até mesmo no ano passado, com o Brusque, né, onde ele fez ali no total 5 gols no campeonato catarinense, já havia sido procurado pela direção do Verdão para a disputa da Série B no campeonato da Série A, no caso do ano passado. Foi assim um dos nomes monitorados, assim também naquele momento quando ele estava na Chapecoense no ano de 2021. Passou ali no Juarez e agora, ficando livre do mercado, foi acertado esse seu contrato apenas como uma aposta, ver o seu desenvolvimento, enfim, a sua prática futebolista, né, vamos dizer assim, na disputa do Campeonato Goiano. Não dá para dizer que foi assim horrorosa, não. Eu acho que ele fez 2 partidas aceitáveis com a camisa do Goiás, foi titular contra a Aparecidense, atuou ali em 66 minutos, tentou, brigou, fez muita raça, vontade naquele lado direito do campo, mas sem criar, por exemplo, grandes jogadas. E contra o Atlético entrou faltando ali 14 minutos. Da mesma maneira, a bola não chegou muito também. Aquele ataque depois que o Nicolas saiu, né, ficou-se uma referência, acabou que a bola não chegou muito por ali. Então o Fernandinho zerando essa sua passagem no Goiás com apenas 2 partidas. A tendência é que feche com o Mirassol na disputa do Campeonato Paulista e também na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não é um jogador que vai custar, por exemplo, alguma quantia ao Goiás por conta dessa sua rescisão contratual, e também já estava ali no radar, foi contratado gratuitamente, né, após o encerramento pelo Brusque na Série B do ano passado. 43 jogos, 6 gols marcados e outras 3 assistências. Acho totalmente válido. É óbvio que assim, a gente não quer ver o jogador atuando 2 jogos e já ser negociado, enfim, saindo. Eu acho que é muito rápido esse período, mas é por um bom motivo, já que o Goiás, pelas pontas, né, ponta esquerda, ponta direita, vem chamando muita atenção na disputa da Copinha, principalmente o Wendel, mas o Pedrinho também
também costuma fazer essa função, né? Então o Goiás possivelmente após essa participação na Copa São Paulo, tomara que seja só lá depois do dia 25, né, com a final no Pacaembu, mas aí, a final ainda vai ser decidida, né, o local, mas aí sim o Fernandinho, por isso, né, dessa maneira também, tendo outras alternativas no elenco, não ficará para a sequência do ano. Jogador também que tem passagem nas categorias de base no Bahia e essa boa temporada também no Brusque, né, e na Chapecoense em 2021. Para as pontas, hoje o Goiás conta com o Alisson também, que vem sendo reserva dentro desse time, os titulares, o Diego Gonçalves e também o Vinícius. Como eu já havia falado antes, Goiás vai sim, independente se permanecesse com o Fernandinho, se subisse 3 garotos da base, a não ser que nenhum estourasse, explodisse no Campeonato Goiano, Goiás vai sim trazer mais um jogador para essa posição na disputa da Série A do Brasileirão. Eu vejo até como bem competitivo. Diego Gonçalves, o Vinícius, né, que também costuma cair pelo lado esquerdo, o Alisson trazendo um cara com um pouco mais de peso, né, por exemplo ali o Marco Júnior, que costumava atuar por essa condição, enfim, algum cara que vem jogando bola nessas últimas temporadas, poderia já afirmar, né, esse ataque do Verdão para a sequência do ano. Pode deixar também a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, a saída do Fernandinho e possivelmente, após a Copinha, a promoção desses garotos do Sub-20. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre uma atualização envolvendo o volante Johnny Lucas, que vai assinar esse seu contrato com o Goiás, vem treinando inclusive desde o último, da reta final da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, e até mesmo existia uma expectativa para ele ser regularizado no bid da CBF ainda nesta última quarta-feira, dia 18 de janeiro, quando reabriu a janela de transferências do futebol internacional. Isso porque ele entrou naquele caso da FIFA, já que não se consegue achar qual era o seu último contrato. E isso, assim, é quase que óbvio. Ele assinou um vínculo longo com essa equipe, o ST, lá do futebol belga. Tem esse contrato até o final de 2025 e estava emprestado normalmente ao Londrina no final do ano, até a metade, melhor dizendo, do ano passado, né, até a metade do ano, no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Como não encontrou esse documento que falava sobre a sua situação contratual, não teve como ele ser inscrito de maneira definitiva no Verdão, já que caso isso acontecesse, o Goiás poderia tomar uma multa, né, por praticamente burlar a lei, firmando um novo contrato com um cara que já tinha um vínculo vigente com uma antiga equipe, e ainda mais, né, se tratando do futebol belga, uma distância muito longe até mesmo para a comunicação, então é melhor deixar isso quieto. E na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o próprio presidente do Verdão, Paulo Rogério Pinheiro, chegou a afirmar que ele estava à disposição para o jogo contra o São Paulo. Existia sim essa possibilidade, ele estava, como eu posso dizer, e o Goiás poderia colocar ele em campo, que essa situação da FIFA, onde o seu próprio advogado entrou com uma ação na entidade máxima do futebol para conseguir essa liberação dele, o Goiás obviamente não quis arriscar na última rodada do Campeonato Brasileiro utilizar o seu jogador. E agora, com a janela de transferências, nesse último dia 18, existia aí essa expectativa, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, na quinta-feira ainda não houve essa sua regularização. Acredito eu que já com os documentos todos encaminhados, desde o final da temporada passada, não tinha como o Goiás inscrever por conta esse fechamento da janela de transferências. Agora, como ele estava atuando no futebol belga, abrindo a partir do dia 18, na minha visão, eu acho que a partir da próxima metade da outra semana, ali no jogo, se eu não me engano, contra o Craque, né, no Campeonato Goiano, a gente vai ter hoje o Anápolis na Serrinha, depois acaba enfrentando o Iporá lá no Ferreirão, né? E se eu não me engano aqui contra o Craque, isso mesmo, na quarta-feira, dia 25 de janeiro, e depois o clássico contra o Vila Nova. Eu acredito que entre essas duas partidas pode sim já estar à disposição. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o jovem Johnny Lucas. Ficou faltando também sobre a sua situação contratual. O Paulo Rogério Pinheiro já garantiu também, será um contrato longo no Goiás. A intenção da diretoria no ano passado, essa informação ali do mês de novembro, dezembro, é que assinaria até o final do ano de 2025. Pode ser que algo tenha mudado, mas sim será um contrato longo. Não vai ser, por exemplo, só até o final do Campeonato Brasileiro ou a metade do ano que vem, no mínimo mesmo até o final de 2024. Ele que é muito jovem ainda, né? Tem apenas 22 anos de idade, já fez aí boas partidas no Paraná Clube, na Série A do Campeonato Brasileiro lá de 2018, uma rápida passagem na Bélgica, né, com apenas 3 partidas, e nas duas últimas Série B, no comecinho de 2022 e em 2021 também no segundo turno, fez sim boas participações com a camisa do Londrina. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News.
Vou deixar aqui na tela final o nosso vídeo de ontem, né, da análise no jogo da Copinha. Hoje, após a partida contra o Anápolis, eu vou postar o nosso pós-jogo, direto lá da Serrinha, amanhã, na sexta-feira, na parte da manhã, combinado? Porque como a partida acaba ali mais ou menos 9h30, acho que fica um pouco tarde até chegar em casa, subir esse vídeo vai sair, né, iria sair, por exemplo, 11 horas da noite, não fica muito legal, melhor colocar amanhã na sexta-feira, no período da tarde, perdão, no período já da manhãzinha, né, e tomara que seja com essa vitória contra o Anápolis no estádio Eli Pinheiro. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!